Olá pessoal, graça e paz de Cristo a todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo de que hora você vai ouvir esse estudo. Deixe um curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para enriquecer a vida de mais pessoas com a palavra de Deus. Medite nesse estudo acompanhando com a Bíblia, se possível. Medite em cada ponto, porque mesmo que você não concorde, você pode estar meditando em cada um dos aspectos dos comentários que eu fiz a respeito de cada verso desse assunto, né? Que é um assunto profundo, é um assunto que causa muita curiosidade em quem acompanha a escatologia, né? Quem é interessado em estudar a escatologia. Quem é essa mulher de Apocalipse 12? A questão do dragão, acho que a maioria já entende boa parte do que significa, né? Mas como ele age, né? E o que a mulher representa nesse período da grande tribulação, né? Então, bom estudo para vocês. Se não concordar, deixe nos comentários, não tem problema. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também. A graça e paz de Cristo novamente e um bom estudo para todos. Olá a todos, graça e paz da parte de Cristo, com todos que ouvirem e participarem desse estudo. O tema de hoje, meus irmãos, é sobre a mulher de Apocalipse 12. Quem é? É a igreja? É Israel? É Maria? Ou até mesmo, tem uns que interpretam assim, é Eva? A gente vai ver agora a partir desse estudo que eu vou começar, né? Vou me atentar primeiro ao texto de Apocalipse 12, depois vou pegar umas referências cruzadas, né? E aqui vai falar o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos, para dar à luz. Eu vou até aqui, mas vou começar comentando primeiro esse primeiro verso que diz: viu-se grande sinal no céu. Primeira situação que a gente encontra aqui tá tendo uma batalha no céu. E a gente não pode colocar de forma literal que tá tendo uma batalha no céu no sentido de atmosfera, no sentido de que a batalha está entre pessoas levitando, né? Como se a mulher estivesse levitando no céu, batalhando contra o dragão que a gente vai ver mais adiante. Aqui está falando no sentido de uma batalha espiritual, né? Até porque a referência aqui, ó, vai estar bem aqui em... Só procurar aqui. Ó, uma das referências está aqui, ó, em Daniel 8, versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, ou seja, esse chifre pequeno cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Se a pessoa levar isso aqui para o literário, vai ter que dizer que o anticristo ele vai subir, vai levitar até chegar aos céus e vai batalhar contra as estrelas. Isso não, a gente sabe que não é assim, é uma alegoria aqui, né? Uma tipificação, uma tipologia. Está mostrando que o poderio dele foi tão grande, cresceu a tal ponto que ele combateu as estrelas do céu que representam o povo de Deus. Que logo vai estar dizendo aqui assim. Porque aqui na referência cruzada, em Apocalipse 3, vai dizer o quê? E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Se a pessoa levar isso aqui para uma literalidade, vai dizer que estava combatendo lá no céu. Não é isso. Estava combatendo contra essas mesmas estrelas que tem a ver com esse sinal no céu, né? Essas estrelas que depois vai mostrar lá em Daniel que ele vai arrastar para a terra, né? Que tem muitos que interpretam que tá falando lá do início da rebelião, que ele trouxe os anjos caídos, aquela coisa, mas eu não entendo assim. Aqui está relacionado ao texto de Daniel. Daniel está relatando algo lá no futuro da grande tribulação, né? É o combate do dragão, que é o reino de 7 cabeças e 10 chifres, que combate contra o povo santo, que, em outras palavras, lá em Daniel, é as estrelas do reino, né? As estrelas do exército, né? Então, abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar contra o seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu.
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E só para complementar, meus irmãos, e demais que estiveram ouvindo esse estudo, por que eu não creio que é Israel? E que Israel que eu estou falando? Aqui está uma grande confusão. As pessoas da linha dispensacionalista, né, e eu aqui não estou menosprezando, só estou constatando, né, uma linha teológica, eles fazem essa divisão entre dois povos, né, como se Israel étnico da carne é uma coisa e a igreja é outra. Na verdade, Israel é o nome da promessa que Jacó recebeu e que já vinha antes dele, é anterior a ele a promessa, que tem a ver com quem? O Messias. Paulo vai falar nas suas epístolas que todas as promessas feitas no passado caíram sobre Cristo. E nele se cumprem todas as promessas. Nele. E quando Deus prometeu a Abraão, em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, e essa bênção a gente sabe que a salvação é o evangelho, é o reino, é a vida eterna. Ele não falou como se falando de muitos. O próprio Paulo fala isso, o próprio apóstolo Paulo reconhece isso. Ele fala do descendente, uma semente, uma pessoa, Cristo. Todas as promessas se cumprem em Cristo, caíram na cabeça de Cristo, caíram sobre Cristo. Sobre ele cumprem-se as promessas, porque o ser humano é falho. Nenhum dos antepassados da carne, filhos da carne que vieram por meio de Jacó, foram dignos de cumprir essas promessas, porque eram todos infiéis, todos tinham seus corpos mortais, fadados a escravidão do pecado e da morte. Só Cristo venceu o pecado e a morte e o mundo, só Cristo. Então caiu sobre ele. Então o Israel é o nome da promessa, caiu sobre Cristo. Engraçado que quando cai sobre Jacó, vai passar a promessa do nome, ele passa para Efraim, que é um gentil. Efraim não é um israelita puro. Ele era um hebreu puro. Ele era um gentil, era filho de um egípcio com José. E sobre ele caiu a promessa. Para os irmãos entenderem que Deus não tem compromisso com carne. Aí então quer dizer que só o da tribo de Efraim tinha direito ao reino? Não. Era uma tipologia. Efraim representava a multidão de povos, tribos, línguas e nações. Que o reino do norte, que era a cabeça era Efraim, foi espalhado entre todas as nações. Isso é um outro assunto, eu não vou entrar aqui agora porque vai misturar muito. Mas Israel é uma promessa. Essa promessa caiu sobre Cristo. E aqueles que estão em Cristo herdam a salvação e o reino. Deus tem só um povo. Pedro vai falar isso na sua epístola, né? A nação santa, o povo escolhido, a nação sacerdotal. Vós sois. Ele não disse, vocês são um povo, mas Deus tem um outro povo ali que ele vai trabalhar um tempo lá na frente, no futuro. Agora não. Mas vocês são outro povo que Deus colocou como um plano B. Não tem como crer nisso, meus irmãos. Com todo respeito, eu sei que a gente falar de forma assim dura, como eu estou falando, mas é porque é complicado você entender dois povos. Deus só tem um povo. Ele faz várias analogias durante o Antigo Testamento, mostrando que ele só tem um povo. Abraão teve o filho na carne, Ismael, mas quem era considerado filho era Isaac, porque foi tido por promessa. É espiritual, é pela fé. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, mas Esaú rejeitou a promessa, agora Jacó recebeu. Por isso que ele alcançou a promessa, porque ele creu, ele quis buscar a promessa. Esaú tinha direito e não quis, mostrando que os da carne não têm direito. É só aquele que crê na promessa. Jacó creu. Quando Jacó foi passar, novamente repetindo, ele passou, não foi para nenhum dos filhos dele, nem foi para o primogênito, ou para Judá, ou para quem outro, ou para qualquer outro. Ele passou para Efraim, o neto dele, que ele adotou como filho. Filho de um egípcio, um gentil, um filho de mistura. Os irmãos estão começando a entender essa profundidade? Então, só para a ordem não ficar muito grande, então vou concluir por aqui. Lembrando, meus irmãos, que Israel, agora vamos colocar no sentido aqui, analisar o pessoal lá da Palestina, que está hoje lá na Palestina, no Oriente Médio, né, chamado Estado de Israel. Né? O que é que existe ali? Um punhado de judeu, dividindo o território com um monte de palestino, povo árabe, né? E pessoas de várias nações do mundo, e pessoas também daquela região ali da Ásia, né? O que é Israel?
no sentido 12 tribos. Primeiro que nem existe mais 12 tribos, como eu falei, só tem um punhado de judeu lá. E, aliás, nem todos são puros, tem muitos que é de mistura também. Dá para contar nos dedos, né? A quantidade de judeus que tem no mundo. As 10 tribos do norte, quando teve a divisão entre casa de Israel e casa de Judá, quem recebeu o nome de casa de Israel, como eu falei, foi Efraim. E realmente se cumpriu. Deus colocou um efraimita para liderar o reino do norte. Quando essas 10 tribos foram dispersas, quando o reino da Síria entrou lá, elas foram dispersas no ano de 722 a.C. De lá para cá, meus irmãos, nunca mais teve um formato de 12 tribos naquele território, nunca mais. O reino de Judá chegou a ser invadido pela Babilônia, foi levado cativo, passou 70 anos e voltaram depois de 70 anos. E com mistura já naquele tempo. Mais tarde tinha uma parte de judeus puros de sangue no sentido, né? Casamento entre judeus. E é isso que tem até hoje. Aí teve outras diásporas ao longo da história da humanidade, até os nossos dias, né? Até os nossos tempos. Então é isso que existe. Então se a pessoa falar que ali tem Israel, ele já está equivocado. Israel é 12 tribos. E Deus tem promessas em Oséias, em Jeremias, em Ezequiel e em outros profetas, que ele ia trazer o povo, as 12 tribos de volta, e reunir de novo num reino. Meu irmão, cadê essas 12 tribos? Lá em Apocalipse, quando vai falar das 12 tribos, vai mencionar os 12 mil de cada tribo, fica de fora a tribo de Efraim, fica de fora a tribo de Dan. E aí? Então já não são mais 12 tribos. E quando vai mencionar sobre a tribo que era para mencionar os filhos de José, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés, fala a tribo de José e a tribo de Manassés. Não existia a tribo de José. Sempre teve só duas tribos, a de José, a de Efraim e a de Manassés. E a de Dan fazia parte das 12 tribos. Sempre fez, até o ano de 722 a.C. Mas lá em Apocalipse não aparece. Mas fala 12 mil de cada tribo. Se a gente levar para a literalidade, vocês estão vendo que é complicado defender isso? Quando quando o Tiago vai falar na sua epístola sobre as 12 tribos da dispersão, ele está falando no sentido profético, porque não existia nem no tempo dele, e nem antes dele, né? Por muito tempo existia 12 tribos. Existia um reino unificado. Então, meus irmãos, aqueles que entendem que as promessas de Deus são cumpridas espiritualmente, e que as coisas são alcançadas por promessa espiritual, por fé, elas não se ligam o sentido étnico, a carne de ninguém. Porque se fosse para os descendentes de Abraão ser considerado nação só por ser carne, os filhos de Abraão com Quetura iam fazer parte da promessa também, os filhos de Abraão com H, né, os descendentes de Ismael iam fazer parte da promessa também, os filhos de Esaú também. Então todos iam fazer parte da promessa do reino de Israel. Porque todos são filhos de Abraão na carne. Mas quem foi considerado filho? Isaac da promessa. Jacó, que buscou a promessa, que não rejeitou a promessa. Que israelitas entraram na terra prometida? Só aqueles que ficaram fiéis a Deus e creram nas promessas dele para entrar na terra prometida. Os outros israelitas morreram no deserto. Só Josué e Caleb, dos 40 espias que foram espiar a terra, foram tidos por digno. Os outros 38 foram condenados por Deus. Só os filhos dos filhos do povo que estava na terra no deserto é que entraram na terra de Canaã. E mesmo depois daqueles que entraram na terra de Canaã, as gerações seguintes se esqueceram de Deus. Ou seja, mostrando que Deus não tem compromisso com carne de ninguém. Deus tem compromisso com aqueles que confiam nele, creem nas promessas dele, guardam seus estatutos e seus mandamentos. E a primeira aliança, para quem fala que Deus tem aliança com o povo de Israel, colocando como se aquele punhado de judeu fosse Israel total, e Israel e igreja é um plano B, Deus desfez a primeira aliança na cruz. Existe uma nova aliança, nova e única aliança. Se você contestar isso, vai ter que ir lá para o autor de Hebreus e ler o que o autor de Hebreus defende claramente, e explicar de forma magistral a respeito da nova aliança. Substituindo a primeira aliança, não no sentido de substituir porque vai ficar por enquanto, não. Desfez a primeira aliança e foi colocada uma nova aliança. Se você não crê nisso, meu irmão, você está olhando para a lei e para a Bíblia com o véu de Moisés. Você não está lendo com a clareza do Espírito Santo. Então, meus irmãos, continuando o raciocínio aqui, né? Vou ler o versículo 2. Vai falar também, achando-se essa mulher, né, que tinha
vestida do sol, a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto. Meu irmão, só essa referência aqui, as dores de parto, ela é rica demais. Ela tem em toda a escritura. Já começa com Eva. Que foi prometida a Eva? Que dela ia vir o quê? Um varão, um filho varão, que ia fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Ia ter os pés feridos por essa serpente, que é uma referência para o povo de Deus, os pés, né? Ele vai falar que essas dores de parto também vai estar em vários profetas, né? Se eu for falar que vai estar em Isaías, Jeremias, Ezequiel, em praticamente todos os profetas. Então essas dores de parto aqui, ela vai falar tanto das dores do sofrimento que o povo de Deus é apertado por esse mundo e principalmente por Satanás, como aquele que vai tentar e atormentar, né? E perseguir. Como também fala da formação da geração de Cristo, ou seja, Cristo sendo gerado. Se a pessoa for levar só no sentido físico, literal, de novo, ele vai ter que ter a interpretação dos irmãos, que eu respeito, os irmãos católicos, que está falando de Maria, que teve Cristo. Essa é a realidade da coisa. Cristo veio do ventre de Maria. Claro, gerado pela operação do Espírito Santo no ventre de Maria. Maria não produziu sozinha Jesus Cristo. Ela só foi o receptáculo, né? Mas isso é a forma literal e física de interpretar isso. Agora, se a pessoa não, no sentido alegórico, Cristo foi prometido já desde Eva. Então ele começou ali a ser gerado. O quê? A promessa dele. Ele veio por promessa, como Isaac, que veio por promessa. Apesar de Ismael ser o filho da carne, o primogênito, o filho considerado por Deus foi Isaac. Deus falou para Abraão: traz o teu filho, o teu único filho. Peraí, Deus estava mentindo? Não tinha 2 filhos, Abraão. Mas ele falou, não, teu único filho, o quê? Porque é esse que eu considero, o que veio da promessa. Foi esse que eu prometi. Tá falando de quem, meu irmão? A alegoria para Cristo. Isaac não tinha essa importância espiritual toda. Ali era uma referência para Cristo. Isaac simbolizava a vinda de Cristo, o filho prometido. Então esse filho foi sendo gestado desde Eva. Aí veio ao longo, confirmado em várias cabeças, por toda a descendência de Sete, até chegar em Noé, de Noé para Sem, de Sem até chegar em Abraão, de Abraão a Isaac, Jacó. Depois de Jacó passa para o neto, ele adota os 2 netos como filhos, no lugar de Rubem e Simeão. Isso está lá em Gênesis, os irmãos podem conferir. Eu não vou ler aqui para não estender muito. E ele escolhe Efraim como aquele detentor da promessa. E Efraim é um gentil. Detalhe, ele é gentil, ele não é israelita puro. Ele é filho de uma egípcia. Isso quer dizer alguma coisa para os irmãos? E depois de Efraim, o outro efraimita mais importante, aliás, o descendente que continuou recebendo a promessa, caiu sobre José, que foi quem fez entrar o povo de Israel na terra prometida, junto com Caleb, como eu falei no primeiro áudio, junto com Caleb, o judeu. Foram os 2 aprovados, os 2 espias aprovados, né? De novo, 2 testemunhas, né? Outra referência, mas para não fugir do assunto, bora continuar aqui. E quem ficou sendo cabeça do reino de Israel do norte? Quem recebeu o nome de rei de Israel foi as 10 tribos do norte, na divisão. Não foi Judá. Fosse Judá, teria feito casa de Israel embaixo, e as 10 tribos do norte seria casa de alguma coisa. Casa de Efraim, casa do reino apóstata, casa do reino rebelde, qualquer coisa. Menos casa de Israel, mas a promessa lá de Efraim está se cumprindo. Sobre Jeroboão, que era o líder do reino do norte na divisão. E ele era o quê? Um efraimita. Não era simeonita, não era zebulonita, não sei nem como é que fala, né? Não era da tribo de Dan, não era da tribo de nenhuma outra tribo, era de Efraim. Então, meu irmão, se a pessoa não entender a alegoria por trás desses textos aqui, ele vai ficar doido. Se tentar literalizar tudo, não, Israel e acabou. Cadê as 12 tribos? 10 tribos foram dispersas no ano de 722 a.C. Cadê essas 10 tribos? Ah, não, mas Judá representa Israel. O que é que Jesus Cristo vai falar para os judeus na época dele? Vocês são filhos do diabo, porque fazem as obras dele. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Meu irmão, os filhos de Abraão são os da fé ou os da carne? Ah, os da carne. Então Jesus estava mentindo ali. Não, mas é porque os filhos de Deus realmente são considerados os da fé. Ah, então muito bem. Então os filhos de Deus, o povo de Deus é os da fé, os que nascem pela promessa, não é os que nascem pela carne. Senão a igreja não tem parte na salvação, porque a gente não tem genética judaica, hebraica. E aí? Então essa é a segunda parte do assunto aqui que eu estou comentando, né? Só com as dores de parto os irmãos veem como o assunto prolonga, né? Então ela estava sofrendo tormentos para dar luz. Luz a quem? A esse filho varão. E Cristo nasceu onde? Há 2000 anos atrás.
Só que a igreja continua tendo dores de parto por Cristo. Por como? Paulo vai falar. Até Cristo ser formado em vós. Oxe, mas Cristo já nasceu? Mas Cristo é gerado em nós como que? Nós somos a imagem e semelhança dele. Somos a semelhança do Filho de Deus. O caráter de Cristo é formado em nós. Então, logo mais eu trago outros áudios sobre o assunto. E aqui no versículo 13 o que é que vai falar? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, vermelho, grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha esse destaque aqui. Viu-se também outro sinal no céu, de novo mostrando a batalha espiritual. Como a gente falou já no início do estudo, como eu já me expus aqui no início do estudo, essa batalha espiritual, se a gente levar para o sentido literal, então vai ter uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés lutando contra um dragão no céu. E a gente sabe que não é isso. A mulher representa a totalidade do povo de Deus, reunido num corpo. E Paulo fala muito bem na teologia do corpo, né? Que ele entende como cada um que faz parte do corpo de Cristo como um membro desse corpo. E Cristo é o cabeça desse corpo. Então, a mulher é uma totalidade de um corpo. É isso que ela representa. O dragão representa a totalidade de um reino. Tanto é que vai falar aqui. Eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A gente sabe que esse dragão, aliás, um dragão não teria 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui é uma figura alegórica de Satanás, na verdade falando do reino que vai ser formado aqui na terra. Inclusive sobre essa questão do sinal no céu, olha o que é que vai falar em Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar, não do céu, do mar, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então aqui já está mostrando que do mar, ou seja, da multidão de povos, tribos, línguas e nações, o mar representa povos, né? Surgiu esse reino. Esse reino tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Isso aqui é a totalidade do reino de Satanás que vai ser formado no período anticristo, né? Só que isso também quer dizer que Satanás está nesse reino, porque é ele que vai dar autoridade e poder para esse reino agir. Porque vai falar aqui também no versículo 3 do Apocalipse 13. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E que cabeças são essas? Tem gente que interpreta que é o anticristo morrendo e ressuscitando, né? Está errada essa interpretação, porque senão teriam que dizer que o anticristo tem 7 cabeças. Essa cabeça que foi ferida de morte é uma das cabeças desse reino, da totalidade desse reino, que vai ser restaurado. Como ferida de morte, né? E a sua chaga mortal foi curada. Aí porque essa chaga mortal foi curada, o que é que vai acontecer? E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta, ou seja, o dragão e a besta. Então, aqui é a identificação entre Satanás e o reino, né? Que deu a besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. De novo, uma referência para as estrelas de Deus, estrelas do exército. O povo de Deus vai ser combatido. A mulher que foi combatida, estava sendo combatida e perseguida pelo dragão, né? O sinal no céu de uma mulher vestida do sol com uma lua debaixo dos pés. É as mesmas referências, as mesmas tipologias, as mesmas alegorias para o mesmo sentido, né? Para a mesma situação. E vai falar no versículo 4 do Apocalipse 12. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. De novo, ó. A terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Significa o quê? Combater, humilhar essas estrelas. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Só por esse versículo aqui, quem quiser levar para o literal vai ter que dizer que ele está falando realmente de Eva ou de Maria, porque a mulher que deu luz ao filho foi Maria, e a mulher que foi prometida o filho foi a Eva, a primeira por ser prometida. Só que é que vai falar? Vai falar que nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E aqui a gente sabe que é uma referência clara para Cristo, não precisa nem explicar.
E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, é como se o filho nascesse enquanto a mulher estivesse sentindo as dores de parto no deserto. Ele nasceu, foi dada a luz a ele, e ele foi arrebatado para o trono. Pronto, então é como se tivesse abandonado a mãe dele aqui com Satanás. Mas não é isso. Olha o que vai falar aqui, numa referência cruzada. De Isaías 66:7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Mostrando claramente que é o filho da promessa. Prometido para essa mulher. Que mulher é essa? A congregação de santos em um só corpo. Vários membros do corpo de quem? De Cristo, que é o cabeça desse corpo. Esse Cristo gestado em toda a história da humanidade até o momento em que ele nasceu. E continua sendo gestado em nós. Como eu falei naquela referência que o próprio Paulo fala aqui. Cristo está sendo formado em nós através de dores de parto. A gente sente dores de parto para formar Cristo em nós. Ele sendo formado o nosso caráter, nossa mentalidade como homem, varão perfeito, né? Até chegar à estatura de homem, varão perfeito, com a mentalidade de Cristo, com as obras que Cristo fez aqui na terra, a gente copiando e sendo semelhante a Ele. No versículo 5 vai falar... no versículo 6, melhor dizendo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. É uma referência clara lá para Daniel, que fala que o povo vai ser combatido por 1300 tardes e manhãs, se não me engano. Acho que o número é esse. Vai ser combatido o poder do povo santo. Vai ser permitido que o anticristo e o seu reino batalhem contra o povo santo e os vença. E eles vão ser provados. Aqueles que tiverem que irem para a espada vão para a espada, mortos pela espada. Outros que vão ter que ir para o cativeiro vão ser levados para o cativeiro. Outros que vão ser mortos pela fome ou pela peste vão ser pela fome, melhor dizendo. E muitos vão ser embranquecidos, né? Você vai falar em Daniel. A gente vai encontrar essa referência aqui em Daniel 11, versículo 32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, e por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. E até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Interessante essa referência aqui, meus irmãos. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Os irmãos estão lembrando de alguma coisa? Vai falar bem aqui, A mulher, porém, fugiu. Vai falar bem aqui. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem. Vou repetir. Para que nela a sustentem durante 1260 dias. A sustentem. Não que ele sustente. Não que Deus não vai sustentar pelos vários meios que ele pode agir, né? Claro. Mas, olha como é que vai falar aqui. Em Daniel 11, 34. Serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Isso lembra a passagem lá a tipologia do deserto, em que o povo foi para o deserto, Deus sustentou eles naquele período, de forma sobrenatural. E entre o povo houve aqueles que eram rebeldes, né? E vai deixar a referência, está nesse verso aqui. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Só estou tentando juntar, harmonizar para os irmãos entenderem, né? A questão das tipologias, como é que Deus age, né? Porque esse período que a igreja vai estar sendo perseguida, né? E eu creio que sim, é a igreja, porque a igreja não é um plano B, a igreja é o nome eclesia, né? No grego, né? Que significa congregação, assembleia, né? É como se fosse uma reunião de pessoas que vão estar diante de alguma coisa, né? Ou seja, diante de Deus, vão se apresentar diante de Deus. Então, isso é a igreja. É aquela referência lá para Adão e Eva. A Eva foi formada do corpo de Adão. Adão é o cabeça. Adão era o cabeça do corpo, cabeça do relacionamento entre ele e Eva, né?
E aí é uma tipologia para a igreja, né? Como Paulo também coloca bem claro nas epístolas dele. Então, quando você entende isso, essa tipologia, você sabe que a igreja, simbolizada para a figura de uma mulher, o símbolo, a mesma figura para a mulher sendo perseguida aqui em Apocalipse 12. Porque Deus não tem 12 esposas, né? Ele vai estar, não, eu estou casado com uma aqui, mas eu vou tratar com ela lá no futuro, lá na grande tribulação, porque ela sim pode sofrer. Mas essa outra esposa minha aqui, ela não pode sofrer não, vou arrebatar ela antes. Meu irmão, isso é uma coisa tão difícil de entender, sabe? Parece que a igreja é proibida de sofrer, sendo que tem cristãos que são perseguidos e mortos, já nos nossos dias, né? Perseguidos pela fé que eles têm, né, em Cristo. Mortos, decapitados, fuzilados, esfaqueados e tudo mais, né? Queimados vivos. E sendo que Deus só tem uma aliança, né? Que é a nova aliança, né? Deus veio, se encarnou na forma de Jesus Cristo, chamado o Messias, e estabeleceu a nova aliança, cumpriu a antiga para ser desfeita e estabeleceu uma nova. Ou seja, o sacerdócio, tudo tinha respeito ao ritualismo da primeira aliança, foi acabado, destruído na cruz. Mas infelizmente entre nós tem aqueles crentes que não entendem isso, né? Ou não querem entender, né? É só ler Hebreus, acho que só a carta de Hebreus já explica muito disso. E no versículo 7, meus irmãos, vai falar assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Aqui eu não preciso nem falar, né, meus irmãos, que a referência aqui é muito clara, né? Vai estar lá em Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E Cristo também vai repetir essa mesma referência no discurso de Mateus 24, né? Falando sobre a grande tribulação, o fim dos dias, né? O tempo do princípio das dores e as dores de fato, né? Essa referência aqui é para a grande tribulação, né? É o período principalmente dos 3 anos e meio final, que é quando o povo vai estar sendo combatido, vai ser dado poder ao anticristo para agir, combater os santos e os vencer, e parte desses santos vão ser protegidos por Deus no deserto. Que aí tem uma questão, né? Tem gente que pensa que é deserto só no sentido literal. Pode até ser, meus irmãos. Até porque o período do anticristo vai ser um período anormal. Fala que vai ser um período de muita guerra. Ele próprio vai ter pessoas que vai ter reinos que vai tentar combater ele, não vai vencer, mas vai causar tristezas e angústias a ele. Vai ser um período de fome, não esqueçam disso, de fome, peste, tormentos na natureza, sinais no céu e na terra no sentido de tormentos, né? Os poderes celestes sendo abalados e na terra também. Vai ser um período de muita iniquidade, muita violência, morte, muita apostasia, né? Que a verdade vai ser mudada, vai ser mudada em mentira, não que a verdade vai se transformar em mentira, mas que a mentira vai prevalecer. E que o anticristo fala em Daniel que ele vai repartir a terra em despojos. Isso quer dizer o que, meu irmão? Que ele não vai respeitar limite de território, de nação, de cidade, ele vai fazer o que ele quiser. Então vai ser um período que os limites territoriais das nações no período da grande tribulação vai estar modificado. Vai ter cidades totalmente destruídas, reinos destruídos, nações destruídas. Vai ter terça parte dos homens em certos locais do mundo sendo dizimados, tanto por fenômenos naturais, né, pelas pragas e pelas trombetas, como pela ação do anticristo. Então vai ter facilmente muitos locais de caverna, esconderijo, deserto. Então o que vai faltar é lugar para a igreja ser protegida. Então eu entendo tanto no sentido literal, porque vai estar com um mundo caótico e cheio de destruição, e também entendo no sentido espiritual. Que sentido, né? Antes que os irmãos pensem que eu estou levando tudo para simbologia, né? Eu falo alegoria. Eu acho muito melhor falar alegoria do que simbologia, porque simbologia os irmãos já entendem que é como se a gente falasse assim: isso é uma coisa, mas significa isso aqui simboliza isso. Não, alegoria é muito melhor, porque pela alegoria você entende a profundidade da profecia, como Paulo fez com Agar e Sara, colocando elas duas como duas alianças, uma da carne e outra do espírito. Uma representa a Jerusalém celestial e outra representa a Jerusalém
terrena escrava do pecado. Ele fala isso em Gálatas, né? Só os irmãos lerem para conferir o que eu estou falando. Então isso se entende por alegoria. Ele falou, por alegoria, os filhos da carne e os filhos do Espírito, né? Os filhos da promessa. Então, por alegoria, você entende aqui que o deserto, ele é tanto literal, sim, porque vai ser protegido, o pessoal não vai virar alma, seres angélicos, né, no período aqui da grande tribulação. São pessoas que vão estar sendo combatidas e perseguidas fisicamente, então elas vão ter que ser protegidas fisicamente e também de forma sobrenatural, no sentido do amparo de Deus, da mão de Deus e da ação de Deus, no sentido de alimentação e proteção. E representa o que no sentido alegórico o deserto? Sofrimento, provação, tribulação, perseguição, angústia. É tudo isso que o povo de Israel no deserto, no período lá de Moisés, sofreu no deserto. É um local de provação, meus irmãos, de tribulação, que é o que vai acontecer na grande tribulação, que parte do povo vai ser morto por testemunho, por martírio, e parte do povo vai ser protegido no deserto. Isso é as dores de parto, as dores de quem está sofrendo por uma causa. Que causa? O reino de Deus, o testemunho de Cristo, a causa do filho varão que foi prometido a Eva, que vai nascer da mulher que está sentindo dores de parto. Então, concluindo essa parte aqui sobre a batalha de Miguel e seus anjos contra Satanás, contra o dragão e seus anjos. Então, vai acontecer em todos os 3 anos e meio, segundo a minha interpretação, durante todos os 3 anos e meio final, que é a grande tribulação, tempo da angústia, né? Porque se a gente disser que ele vai acontecer ou no início da semana, vai ter que dizer que Cristo vem logo após essa batalha, ou seja, lá no início da semana. Aliás, vai ter que dizer que Cristo vem no meio da semana, né? Ou seja, seria um midi tribulacionismo. Eu não creio que seja assim. E os outros 3 anos e meio final vai ter o quê? Vai ser só para completar os 7 anos da grande tribulação. Então não tem lógica eu pensar assim. Então é mais coerente harmonizar com a escritura e pensar que está falando dos 3 anos e meio final. No começo da grande tribulação, que é do meio da grande tribulação para o fim, começa a batalha. Aí vai falar o que? Olha a conclusão. Todavia não prevaleceram quem? Satanás e seus anjos. Nem mais se achou no céu o lugar deles, que é o acusador. Aí os irmãos vão lembrar lá de Jó, né? Da passagem de Jó, que o que é que Satanás faz? Ele é o acusador. Isso vai ser dito também no Novo Testamento, em fartas passagens, né? Que ele é o acusador, aquele que acusa, aquele que é o adversário, aquele que é o caluniador, o enganador, né? E fala o quê? E foi expulso, no versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha aí, olha o desfecho do final da grande tribulação. Satanás sendo derrotado com seus anjos. Não se achou lugar para eles. Por quê? Porque o povo de Deus venceu. Tanto na batalha espiritual travada entre os anjos, no mundo espiritual, como também na terra, entre o povo de Deus e o reino da besta. Então os irmãos veem a tripla ação no período da grande tribulação. O anticristo com o seu reino batalhando contra o povo santo, contra o povo de Deus, combatendo eles e vencendo parte deles, que a outra parte vai ser protegida. Entre os anjos, Miguel e seus anjos e todo o exército dos anjos lutando contra o dragão e seus anjos, no âmbito espiritual que a gente não vê, né, o mundo invisível, e no sentido de Cristo com o nosso sumo sacerdote no tabernáculo celeste nos céus, fazendo expiação por nós, fazendo a mediação por nós, fazendo a mediação por nós no céu, e autorizando a ação dos seus anjos e dando poder às suas testemunhas ao seu povo durante o período da grande tribulação, né? E também o protegendo no deserto, como eu falei. E vai dizer assim no versículo 10: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação. Olha a conclusão da grande tribulação: Agora veio a salvação. Agora, não antes. Essa salvação vai falar de corpo glorificado, ressurreição, transformação dos corpos. Por isso que é só no momento o arrebatamento e a transformação e ressurreição. Não é em 2, não é em 3, não tem 4 ressurreições para o povo de Deus. Deus não tem 10 povos, nem 2, nem 3, nem 5. Ele tem só um. Eles se reúnem num só corpo, que é uma só salvação, num só momento. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus. Olha o que é que eu falei.
o acusador que os acusava de dia e de noite. Ele quer o nosso mal, Satanás quer ver a nossa derrota, então ele nos acusa de dia e de noite, né? Ele quer nos ver perdendo e sendo entregue ao reino das trevas junto com ele, né? Ele não quer que a gente seja resgatado por Cristo no reino da luz. No versículo 11 vai dizer: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, não por causa do seu próprio sangue. Não, porque ficamos aqui deixados para trás, então vamos sofrer aqui por Cristo, porque eu não cria naquele tempo, mas agora eu vou crer, agora eu vou me entregar, não vou receber essa marca não. Meus irmãos, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ninguém tem esse poder, consciência de nenhum ser humano. A nossa consciência, nosso interior é tocado pelo Espírito Santo. Ele nos convence dessa natureza caída, dessa condição de pecador. Então eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, testemunhas morreram. Testemunhas testemunharam diante do reino da besta, diante de todas as nações. Testemunharam o quê? O Cordeiro. Foram testemunhas de Cristo. E fala, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha aqui a conclusão. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está falando do martírio. Meus irmãos, aqui está vendo a ligação, está tudo em Apocalipse 12. Eu estou falando de um contexto de coisas relacionadas, tudo no mesmo contexto. Está falando de mulher, está falando da mulher de Apocalipse 12, está falando do dragão, está falando da peleja entre Miguel e os anjos, está falando da angústia, está falando das dores de parto, está falando daqueles que testemunharam de Cristo, está falando daqueles que não amaram a própria vida por amor a Cristo, deram a sua própria vida em testemunho, por causa do testemunho que estavam dando. Então, se a pessoa desmembrar isso aqui, desvencilhar isso aqui, separar essas afirmações aqui, essa harmonização desses textos, ela está fazendo porque quer mesmo, porque não tem lógica nenhuma. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O tempo de Satanás vai estar findado. Cristo vai vir, vai julgar o mundo, vai assentar o tribunal e vai lançar o seu reino no lago de fogo, né? Ele vai ser amarrado por 1000 anos para começar o milênio, mas já é outro assunto, né? Eu não vou explicar aqui. E aqui, meu irmão, existe uma palavra chamada prolepse, né? Que é vários ciclos falando da mesma situação, só que mostrando em ângulos diferentes. Vai começar uma prolepse bem aqui, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Isso aqui vai estar voltando lá de novo, no início, falando do homem do dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, sentindo dores de parto. Isso é o quê? É como se estivesse sendo contado um filme, aí o filme começa no meio, aí volta lá pro início, para explicar como é que chegou até o meio, e depois continua o filme. É tipo isso. E vai ficar dando vários acréscimos daquele assunto que já foi comentado no início. Vai ficar entrando em cada detalhe, explicando o que estava sendo falado lá no início, no meio da ação, né? Até chegar ao meio da ação e depois continuando. E só complementando, meus irmãos, né? Só para terminar o capítulo 12, né? Depois eu posso passar para outros textos para fazer referência a esse assunto. Vai falar, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, né? Lá no início do capítulo 12 vai falar que ela fugiu, né? Aqui vai falar que foram dadas a ela as 2 asas da grande águia, né? Isso é uma referência para Cristo, como aquele que protege os pintinhos, né? Para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, mostrando claramente os 3 anos e meio, né? Fora da vista da serpente. Mas o que vai falar sobre a serpente? Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Isso aqui, essa referência de rio, muitos e a grande parte dos teólogos interpretam que é uma referência para exército, né? Eu também creio assim, porque mar e águas vai falar de povos, né? A fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, né? Pelo exército. A terra, porém, socorreu a mulher. Olha a operação miraculosa de Deus, sobrenatural. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. O dragão, de novo, vamos lembrar, o reino da besta, 7 cabeças e 10 chifres. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, da mulher.
Peraí, a mulher tinha ido pro deserto? Tinha, mas ficou um restante. Então, ele foi combater esse restante. Então, se todo o povo, que alguns interpretam que é Israel, foi pro deserto, ficou um restante lá. Só que esse restante vai fazer o quê? Um restante lá no epicentro do reino da besta, né? Que eu não creio que seja só Jerusalém em si, ou só aquele território da Palestina que o pessoal chama de Israel, né? Porque ali o nome é território da Palestina mesmo. Eu creio que vai ser abranger toda aquela região do Oriente Médio, a parte da Ásia, a parte da Europa, a parte da África e também, claro, né, vai abranger parte do mundo, né? Não creio que o anticristo vai reinar sobre toda a terra mesmo, porque lá ele vai fazer aliança não com todos, só com muitos. E fala que vai ter nações e reinos que vão combater contra ele. Então é sinal que vai ter aqueles que não vão se render ao reino do anticristo. Pode até morrer, pode até sofrer por isso, mas não vai ser reinado por ele, vai ser combatido por ele, vai ser. Até porque vai ter nações que vão entrar para ser súditas no reino de Cristo, né? Vão ser reinadas por Cristo. Então, se morrer todo mundo durante o reino do período do anticristo, ou se todo mundo fizer parte do reino do anticristo, então quem é que vai sobrar, que nações vão sobrar para fazer parte do reino de Cristo no milênio? Cristo vai reinar sobre quem? Sobre a igreja? Mas a igreja vai reinar sobre quem? Quem fala que a igreja vai reinar sobre povos, tribos, línguas e nações, que foram lhe dadas por domínio. Então, nem todo mundo vai fazer aliança com o anticristo, né? Vai fazer parte do seu reino. Boa parte do mundo vai fazer, mas não todos. Então vai falar. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tem o testemunho de Jesus, meus irmãos, isso aqui é o quê? Quais os mandamentos de Deus? Vai lá para João 14. Deus vai amar aqueles que guardam seus mandamentos. Ele ama esses. E eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada. Não, meu pai vai vir e vai ficar só com eles. Eu vou ficar com outro povo, que é a igreja. E Deus vai ficar com o povo aqui étnico. Porque o povo étnico tem que ser o povo da promessa, né? Mesmo não sendo 12 tribos, mesmo tendo só um punhado de alguma tribo, com algumas misturas ainda, mas eles é que são os da promessa. Vocês não, vocês são o plano B. É complicado, meus irmãos. Desculpa falar isso aqui, mas é complicado eu criar assim, ó. Separar dois povos, né, dois tipos de salvação. Então, e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E aqui encerra o capítulo 12. Então fica aqui minhas considerações. Espero que eu tenha sido didático, apesar de eu não me considerar muito didático. Pode ser que eu enrolei muitas informações, não no sentido que eu quis enrolar, mas porque são muitas informações, é muito conteúdo, é muita referência cruzada. Mas está aqui a conclusão da minha participação no assunto. Apocalipse 12 é uma referência tanto para a mulher que é formada ao longo da história da humanidade, assim como ela foi formada de Adão, e é uma referência para o filho, fala também do filho varão que foi prometido a Eva e gerar gestado entre todas as gerações até chegar ao momento que ele nasceu há 2000 anos atrás e continua sendo gestado em nós, apesar de já ter nascido e ter ido para o céu arrebatado e estar lá ao lado de Deus Pai à sua destra. Aí ele continua sendo gerado em nós como a imagem e semelhança que nós temos que ter do Filho de Deus, como nosso caráter de nova criatura, né? Paulo vai falar isso em suas epístolas, né? Então, ele também continua sendo gestado em nós, não em mim, é em nós. Não no sentido só individual, mas no sentido coletivo do povo de Deus. E o que é a igreja? É a eclesia, a assembleia, a congregação de quem? De santos. Todos aqueles que fazem parte desse corpo. Isso vai ser falado também em Hebreus, sobre todos que esperavam a vinda do Messias e não viram essa promessa sendo alcançada, mas morreram crendo. Eles não foram aperfeiçoados sem nós, porque nós vamos ser aperfeiçoados junto com eles. Isso fala da ressurreição, transformação de corpos, glorificação de corpos, e vai acontecer num só momento, porque todos do período da antiga aliança, todos os períodos até anterior à lei de Moisés, os que foram tidos por salvos e justos, morreram crendo na vinda do Filho, prometido a Eva. Não foi prometido a Israel, foi prometido desde Eva, e confirmado ao longo da história do tempo, até chegar o momento dele, há 2000 anos atrás, e crido entre todos os povos, tribos, línguas e nações do mundo, até os nossos dias, e vai continuar sendo crido até o último dia, até a consumação dos séculos, até quando ele vai vir ressuscitar o seu povo, que morreu, e transformar aqueles que restarem vivos num só corpo, para fazer parte de um só reino, que tem um só povo, reinando ao lado desse Cristo, cabeça do reino.
Sobre a questão da mulher ser vestida do sol e ter a lua debaixo dos pés, né? Então, vou mandar várias referências sobre essa questão, o que significa ser vestido do sol, ter o sol como referência, né? O que significa essa mulher envolvida pelo sol, né? Que a gente sabe, claro, é uma coisa simbólica, uma alegoria, né? É uma tipologia. Olha aqui alguns textos como referência. Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante, né? Sol. Outra referência é Mateus 17:2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Naquela passagem da transfiguração, né? Olha só como é que fala. Resplandecia como o sol, né? E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Interessante. Outra referência é quando Zacarias está impulsionado e cheio pelo Espírito Santo, ele começa a profetizar, né? Ele profetiza tanto para o filho dele, na barriga de Isabel, João Batista, e também fala a respeito do Messias, né? Ele fala, Lucas 1, versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Olha como é que ele chama Cristo, o sol nascente das alturas. Outra referência para sol, né? Tá falando de quem, né? Cristo. É uma referência sempre para aqueles que são os filhos da luz, né? Outra referência está aqui em 1 Coríntios 15, versículo 41. Paulo vai falar, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Aqui Paulo está falando sobre a questão da glória de cada corpo, né? Os corpos celestes e os corpos terrestres, né? E ele fala que o sol tem uma glória e a lua tem outra, né? Ou seja, está mostrando a glória de cada corpo celeste. E logo mais à frente vocês vão entender o que significa essa questão da lua e do sol, além dessas referências que eu estou dando, né? Fala de aliança, fala de governo, né? Outra referência é Apocalipse 1, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, olha como é que Cristo é referenciado aqui. Outra referência está aqui no Apocalipse 10, verso 1, vai dizer: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, olha só, como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Se você seguir lendo o texto, você vai ver que é uma clara referência para Cristo aqui. A citação, né, tá assim meio, vamos dizer assim, dúbia, meio oculta, mas aqui eu tenho uma clara convicção que é a figura de Cristo mesmo aqui. Isso vai até uma dupla referência lá para Daniel. E só para linkar, né, vou ler o Apocalipse 12, versículo 1, que é o tema que a gente está debatendo, né? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Então vocês já estão conseguindo encaixar, os irmãos estão conseguindo encaixar o que significa esse sol. Tá vendo aí? Aqui tem mais outro, Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. Aqui tem pessoas que vão levar para literalidade, porque vão entender que a cidade de Nova Jerusalém é uma cidade de fato. Eu não interpreto assim, aí já é outro assunto, eu não vou entrar aqui. Mas mesmo assim, falam que a cidade não vai ter nem sol nem lua. Só que a gente pensa assim, peraí, então nesse novo céu, nova terra, aqui, né, essa terra vai ser totalmente, vamos dizer assim, tem uns que vão achar que Deus vai fazer do zero, tem outros que vão defender que Deus vai só, é como se fosse reformular ela, refazer, né, igual foi no dilúvio. Ele não destruiu a terra inteira, ele só reformulou, né, mas lá vai falar que ele destruiu a terra, né, ele disse que ele ia destruir tudo sobre a terra, né, mas ele não destruiu tudo, ele só renovou, né, com Noé e sua família e os animais saindo da arca.
Então, vamos dizer, como é que é isso? Esse mundo em que vai ter nações sendo governadas por Cristo e a igreja no seu reino, elas não vão ter sol e lua. É uma coisa estranha, né? Vai ficar aqui, como é que vai ser esse dia? Como é que vai ser essa iluminação desse lugar? Então aqui é uma referência sim para no sentido de iluminação do Cordeiro, iluminação de Deus, no sentido de conhecimento, no sentido de que a glória de Deus vai encher a terra e que o povo de Deus vai ser plenamente preenchido e completado pela sabedoria de Deus, pelo conhecimento sobre Deus, pela a comunhão com Deus, né? É nesse sentido, né? Tanto é que aqui vai falar em Apocalipse 22:5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então fica bem claro, né, meus irmãos, que só essa parte aqui, ó, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. É uma clara referência para iluminação no sentido de conhecimento, de comunhão, de união, né? E só complementando esse entendimento sobre a questão do sol, o dia, né? Olha o que é que Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 5, verso 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. E vou pular para o versículo 8, que ele fala: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então essa parte principal aqui é nós, porém, que somos do dia, né? Então você vê que sempre é uma referência para boas obras, aqueles que estão em unidade com Cristo, aqueles que são ligados a Cristo, aqueles que são o povo de Deus, né? E esse povo de Deus não é na conotação só, no sentido de o pessoal aqui após a vinda de Cristo, né? Após a encarnação de Cristo, morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Não, é todos aqueles que creem no Deus que se revelou à humanidade, desde o Gênesis, desde do Éden até os nossos dias, né? E até o fim, quando Cristo voltar. Todo esse povo se congregam num corpo, né? De Cristo, porque ninguém vai ao Pai se não for por Cristo, né? Não existe uma outra porta de salvação, um caminho à direita, um caminho à esquerda, uma coisa além dessa porta. Não, só existe essa porta e Cristo é a porta. Se a pessoa não entrar por ele não vai a Deus. Ele não se salva. Então é complicado inventar um outro povo além do único povo que Deus tem, que é todos aqueles que creem em Cristo. Todos aqueles que creram tanto no passado que o Messias ia ser mandado, como aqueles que creram que Cristo foi mandado, morreu, restou, está no céu e se levou às alturas e que ele vai voltar. Todos eles morrem nessa fé, nessa promessa, nessa esperança de vida eterna, né? Olha aqui em Apocalipse 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. E olha a continuação da promessa. Assim como também eu recebi de meu Pai. E ele fala, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Olha outra referência para manhã, dia, claridade, sol. E aqui em Apocalipse 22, versículo 16, vai dizer: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele mesmo se chama de estrela da manhã. Outra referência para dia, sol, claridade, né? E sobre a lua, só para dar só algumas referências para vocês entenderem por que a lua está colocada nos pés da mulher. Fala aqui, Números, capítulo 28, verso 14. As suas libações serão metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Então você vê que a lua é uma referência para a antiga aliança. Os sacrifícios, todo o ritual sacrificial, cerimonial da antiga aliança, né? Tem a ver também com sombra, né? Com escuridade, né? Com noite. E Paulo e o Novo Testamento vai mostrar que as coisas que eram feitas na velha aliança, na antiga aliança, eram apenas sombras daquilo que ia ser mostrado na realidade, que é
a nova aliança. Ou seja, a claridade, o dia, amanhã, o sol, né, como nós vimos nas referências. Uma referência aqui no Novo Testamento está em Colossenses 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova. Aquela mesma referência que a gente leu lá em Números. Ou sábados. Então, tudo isso faz parte dos rituais cerimoniais, sacrificiais da Antiga Aliança. Então, a lua é uma referência para a Antiga Aliança. A troca da noite pelo sol, né? Inclusive, Deus contava tarde e manhã, né? O dia. Ele não contava de manhã e tarde. Não, tarde e manhã, ou seja, começava no escurecimento e terminava na claridade. Então, é a troca entre a lua e o sol, né? Então, a troca da Antiga Aliança pela Nova, né? Isso a gente entende por alegoria, né? Estou mostrando para vocês como é que as coisas de Deus se discernem espiritualmente.